TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, nós aqui outra vez, iniciando o nosso programa, nossa aula, nosso aprendizado, nosso estudo. Sem estudo não sedimentamos a fé, sem estudo nós não vamos a lugar nenhum, porque é no conhecer que nós vamos descobrir tantas coisas que vão se tornar verdades para nós e que são verdades para todos, no caso da Bíblia, das palavras sagradas que nós estamos estudando. Vão nos conduzir nesse estudo de hoje nossos queridos amigos, professor Padre Carlos Henrique Botura, Olá, a quem gente. agradeço a presença. Obrigado. Nosso querido amigo Diácono José Carlos Viana Mendes. a quem também agradeço. Bom estarmos juntos. Sempre tão bom a gente ler, ter as dúvidas, e às vezes a gente até nem tem dúvida, mas quando você começa a descobrir pontos que você não havia percebido, você começa a provocar em você esse senso crítico, esse senso de observação, e começa a desenvolver na gente muita coisa que é importante para a gente buscar esse aprofundamento. Nós estamos no livro dos Juízes, estudando os juízes maravilhosos, os maiores e os menores, mas todos eles trazendo uma gama de conhecimentos. Estamos agora, acabamos de ver no programa anterior, quem perdeu, faça questão de buscar nas nossas plataformas, YouTube, ou pesquisem pelo Google, vocês vão encontrar. Nós conhecemos o Jefté mais de perto. Jefté acaba se mostrando um homem assim, como foi colocado, é um juiz intermediário, porque ele meio que faz um pouco a transição do maior para o menor e ele fica ali entre um e outro, não é isso? E mostra uma personalidade muito interessante, vale a pena assistir o programa. Vamos estar hoje começando os pequenininhos, que vão ter 2, 3 linhas só a respeito deles. Um deles, por exemplo, Abezã, que eu vou pedir que você acompanhe aí, versículo 8 do capítulo 12 do livro de Juízes. Vai falar dele. Depois dele, Abezã, quer dizer, depois de Jefté. Depois dele, Abezã de Belém julgou Israel. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Casou as filhas fora e fez vir de fora 30 mulheres para seus filhos. Ele julgou em Israel durante 7 anos. Depois Abezã morreu e foi sepultado em Belém. Aí já vem uma coisinha que o diácono estava comentando comigo. Belém é do norte, Belém de Zabulon, né? Não confundir com Belém de Judá, onde nasceu nosso Senhor. É a segunda Belém. Tá vendo? Que significa casa do pão. Casa do pão. Então, em vez de ser uma casa do pão, são 2. Eu não conhecia a segunda. Então, a segunda é a terra de Abezã. Esse juiz que vai trazer para nós essa característica. Será que esse 30 aqui, Padre Carlos, não é um número simbólico? Tudo tão redondinho? Normalmente são números simbólicos, né? Os múltiplos de 10, né, sempre são simbólicos na Bíblia. E no caso 10, quer dizer, é um grupo, mas não é um grupo grande, né? Embora para 30 filhos. É grande. Não é? E exatamente é gozado, né? No programa passado a gente falou alguma coisa sobre a virgindade, Sim. no caso o matrimônio, ter filhos, né? Uhum. Aqui no fundo, né? A única coisa de destaque dele é que teve muitos filhos, né? Junto a grande proeza dele. Com a esposa e os netos, depois mais ainda, mandando chamar mulheres, né? Para dar conta de 30 filhos, né? Como se esses filhos todos fossem homens, olha bem, né? O texto dá a entender um pouco isso, né? Sim, 30 filhos sem dizer das mulheres. 30 filhos e 30 filhas. Aí filhas também, então veja bem, né? É uma coisa me de louco, né? E não deve ser tudo, claro, de uma mãe só, evidentemente, né? Me chamou a atenção também essa questão de casar as filhas fora e os filhos dentro da terra. Por que será essa diferença? Aí tem uma crítica velada, né? Por quê? Eu senti Porque as mulheres estrangeiras, elas não eram assim muito bem-vindas, né? Para os autores bíblicos. Então isso aí é uma crítica assim, meia sutil
né, que embora tenha todo esse número de filhos, né, ele casou, porque eram os pais que negociavam, né, o casamento dos seus filhos. Então ele trouxe para Israel para casar com seus filhos mulheres estrangeiras. E as filhas ele casou também com estrangeiros. Aquele se casou fora está diferenciado, né? Talvez seja de outras tribos e não propriamente estrangeiros, mas fica dúbio. Fica dúbio, muito bem. Vamos então para Elon. Mas aí tem um aspecto importante também, porque o casamento, no programa anterior, o Padre Carlos falou alguma coisa. Ele tinha esse caráter econômico, Sim. tinha o caráter político, E de tinha poder, a de questão território, de dote, né? O Questão poder do territorial, territorial, né? Com certeza. Bom, o próximo juiz menor é Elon. 2 linhazinhas que nós vamos ler a partir do versículo 11. Depois dele, Elon de Zabulon julgou Israel durante 10 anos. Depois Elon de Zabulon morreu e foi sepultado em Aialon, na terra de Zabulon. Ou seja, quer dizer que foi um período tranquilo, ele assumiu o controle e a orientação e supervisão daquela cidade, daquele povo, né? Não exatamente no sentido do julgamento, mas no sentido da administração. Foi tudo tranquilo, nada que teve destaque, né? Alguém que fazia justiça, mas não houve aí, no caso, guerra, etc., não, né, nesse período. Muito bem, vamos então para Abdon, versículo 13. Depois dele, depois de Elon, veio Abdon, filho de Iléu e Faratom, julgou Israel. Ele tinha 40 filhos e 30 netos, os quais montavam 70 jumentos. Julgou Israel durante 8 anos. Depois, Abdon, filho de Iléu de Faratom, morreu e foi sepultado em Faratom, na terra de Efraim, na montanha dos Amalecitas. Também nada de grande destaque, né? Apenas que teve também 40 filhos. E aí não nomeia filhas. Não fala se era homem ou mulher, mas fala que teve 30 netos, que também acaba caindo naquela questão da numerologia também. E ainda aí o interessante é que tem asno para todo mundo, né? Quer dizer, além de ter muitos filhos, era rico. Era rico, porque era um carro poderosíssimo. Sem dúvida. Né? Ter um jumento naquele tempo e ter um para cada um realmente era um poder muito grande. Muito próspero, né? Quer dizer, aqui em todos os aspectos, né? Muito bem, era aquele que a hora que ele saía na rua com aquele monte de jumento, todo mundo batia palma. É interessante que o Jefité, ele governou por 6 anos, né? Comentamos que é um número de imperfeição. Isso. Aqui o primeiro juiz que apresentamos agora, 11, Abezã. 7 anos, né? E agora o Elon, ele não fala. 10 anos. E agora o Abdon, 8, né? Então veja, né? São números pequenos, na verdade, mas são simbólicos todos eles, né? O 6 imperfeito, o 7 seria a perfeição, o 8 mais do que perfeito, embora sejam períodos curtos. E o 10, então, é o número simbólico sempre desse grupo pequeno, né? O número de pequeno. imperfeição também, né? O 10 é o 10 não é incompletude, ele é exatamente indeterminado, quer dizer, não é exato 10, né? Então ele não tem um símbolo nem de perfeição nem de imperfeição, é só um número redondo. Um número redondo para dizer um grupo pequeno. Tá certo. Bom, vamos entrar agora num que vai deter-nos e vai chamar bastante a nossa atenção. Eu peço para você continuar, porque agora começou a ficar bom. História de Sansão. Quem não conhece Sansão com seus longos cabelos e seu grande poder, né? No capítulo 13 do livro de Juízes, nós vamos ler um trechinho bem longo para quem não tem o material na mão, para quem está sem sua Bíblia, mas que é uma história sempre muito boa da gente conhecer. Os israelitas recomeçaram a praticar o que era mal aos olhos de Yahvé, e Yahvé os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Saraá, do clã de Dan, cujo nome era Manoé. Sua mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo de Yahvé apareceu a essa mulher e lhe disse:
tu és estéril e não tivestes filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. De agora em diante, toma cuidado. Não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas coisa impura, porque conceberás e terás um filho. Sobre a sua cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe. Ele começará a salvar a Israel das mãos dos filisteus. A mulher entrou e disse ao seu marido: um homem de Deus me falou, um homem que tinha aparência do anjo de Deus, a tal ponto era terrível. Não lhe perguntei de onde vinha, e nem ele me disse o seu nome, mas ele me disse: conceberás e darás à luz um filho. De hoje em diante não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhuma coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe até a morte. Então Manoé implorou a Yahvé, dizendo: rogo-te, Senhor, que o homem de Deus que tu enviastes venha outra vez visitar-nos, para que nos diga o que devemos fazer ao menino assim que tiver nascido. Deus ouviu Manoé, e o anjo de Deus veio outra vez ao encontro da mulher, estando ela sentada no campo, e quando Manoé, seu marido, não estava presente. Imediatamente a mulher correu a informar o marido e lhe disse: o homem que veio ter comigo outro dia veio outra vez. Manoé levantou-se, seguiu sua mulher e foi ter com o homem e lhe disse: és tu o homem que falou a esta mulher? Ele respondeu: eu mesmo. Disse-lhe Manoé: quando se cumprir a tua palavra, como deverá ser a vida do menino que trabalho fará? O homem de Yahvé respondeu a Manoé: de tudo que proibia esta mulher deverá ela abster-se. De tudo que procede da videira não provará, nem vinho, nem bebida fermentada, nem comerá coisa alguma impura. Tudo que lhe prescrevi deve ela observar. Disse então Manoé ao anjo de Yahvé: permite que te detenhamos e te ofereçamos um cabrito. E o anjo de Yahvé disse a Manoé: ainda que me detivesses, não comeria tua comida, mas se quiseres preparar um holocausto, oferece-o a Yahvé, porque Manoé ignorava que era o anjo de Yahvé. Manoé disse então ao anjo de Yahvé: qual é o teu nome, para que assim que se cumprir a tua palavra possamos prestar-te homenagem? O anjo de Yahvé lhe respondeu: por que perguntas meu nome? Ele é maravilhoso. Então Manoé tomou o cabrito com a oblação e no rochedo ofereceu em holocausto a Yahvé, que realiza coisas maravilhosas. Manoé e sua mulher observavam. Ora, subindo a chama do altar para o céu, o anjo de Yahvé subiu na chama do altar sob os olhos de Manoé e de sua mulher, e eles caíram com o rosto por terra. O anjo de Yahvé não mais apareceu a Manoé nem a sua mulher, e Manoé compreendeu então que era o anjo de Yahvé. Certamente morreremos, disse Manoé à sua mulher, porque vimos a Deus. Se Yahvé tivesse pretendido matar-nos, respondeu a mulher, não teria aceitado nem o holocausto nem a oblação, e não nos teria feito ver tudo o que acabamos de ver, nem nos teria revelado ao mesmo tempo que nos disse. A mulher deu à luz um filho, ao qual deu o nome de Sansão. O menino cresceu, e Yahvé o abençoou, e o espírito de Yahvé começou a impeli-lo para o acampamento de Dan, entre Saraá e Estaol. É uma história assim, a gente começa a ver semelhanças em algumas coisas. Um anjo que anuncia, uma mulher que está só, uma mulher que nunca teve filho, né? Que depois vai levar estéril e que depois vai levar para o marido. Os maridos ficam, será que é invenção dela, né? Até acho engraçado porque esses homens assim, eles querem as coisas, mas quando as mulheres trazem é preciso ter a prova, né? Então nós temos aqui a narração da anunciação, que já lembram dos mistérios, né, da nossa fé na nova e eterna aliança. Então aqui nós temos a anunciação de Sansão. A mãe dele era estéril, né, exemplo de Ana lá quando ela vai gerar Samuel, né? Aí depois a esposa Santa Isabel, né?
quando ela vai gerar João Batista. Nesse caso, o anjo se revela para Zacarias, né? E depois nós temos a anunciação, que é a plenitude da revelação, a Nossa Senhora, né? Nossa Senhora Virgem. Nesses outros 3 casos, eram pessoas idosas que já não podiam mais ter filhos, então se manifesta o poder de Deus, né? E aqui nós vemos assim também a sequência, né, da revelação de Deus. Israel novamente volta a pisar na bola, pecar contra o Senhor, né? E aí entra em ação. Agora aparecem esses inimigos que são os filisteus, que vão ficar ali 40 anos, né, atazanando a vida dos judeus. E Deus anuncia que por Sansão, né, vai começar essa libertação, que vai concluir depois com Samuel, vai com Saul e depois com o rei Davi. Né? Então ele começa esse trabalho, e nós vamos ver nessa história também, né, tão bonita, com direito à anunciação, que Deus ele usa das nossas misérias. Nas nossas misérias Deus manifesta o seu poder, manifesta a sua graça, como ele manifestou para Manoé, para sua esposa, e depois ele vai se manifestar na vida do Sansão, com todas as suas vicissitudes. Então é um gênero literário dentro do gênero, né? As anunciações, como vocês colocaram, e as semelhanças que sempre existem, porque é uma forma. Existem, né, elementos que cada vez que acontece uma anunciação se repetem com constância, não todos certinho, né, em todas as anunciações, mas existe sempre esses elementos. E a questão do que você falou de que é uma prova porque era mulher, não é porque era mulher, como ele lembrou aqui, no caso quando anuncia pai de João Batista, esqueci agora o nome, Zacarias, também oferece uma prova, né, que no caso foi ele ficar mudo, né? Sim. Até que se cumprisse aquele sinal. Então a questão de ter uma confirmação, um sinal ou uma prova faz parte do gênero literário, seja para homem ou seja para mulher, que aconteça essa anunciação. A gente já viu no livro de Juízes um outro momento bastante semelhante a esse, que foi para Gedeão, né? Que também lhe aparece o anjo, né, para chamá-lo, no caso. Aqui veja bem que aqui a diferenciação em relação a Gedeão, principalmente, mas é semelhante aos outros casos, é que no caso de Gedeão fala diretamente a Gedeão, né, o anjo que aparece e tal. E aqui não, vai falar com a mãe, né, a mãe vai falar com o pai. E o que tá acontecendo aqui de modo mais diferenciado é exatamente que a mãe já tem que se abster, né? Aqui fala de todos os frutos e bebidas produzidos pela videira, né? E isso vai também continuar no filho depois. Então, ali como a gente coloca, né? A igreja coloca para nós que Maria foi virgem antes, durante e depois, digamos assim, né? Do parto, aqui é alguma coisa semelhante a isso, que a mãe já tinha que ter todo o cuidado para poder gerar esse filho que vem depois ser um juiz, né? E é bom que a gente coloque aqui mais alguma coisa que não aparece aqui nesse capítulo, mas vai aparecer nos outros capítulos da história de Sansão já agindo, que é essa questão do por que não beber, né, da fruto da videira. E depois vai aparecer, que não aparece aqui já, no caso da mãe e do filho, que não pode passar navalha sobre a cabeça. E tem mais uma coisa que não aparece aqui ainda, que é que também não podia de modo algum tocar em cadáver. Isso tudo a gente vê onde? No livro de Números, versículos 6 de 1 a 8. Seria até interessante a gente ler esses versículos, porque é onde surge esse tipo de consagração, esse tipo de voto que vai ter consequências depois na vida de Sansão, né? Nas suas peripécias todas. Números, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Que vai dizer: Yahvé falou a Moisés e disse: Fala aos filisteus, tu lhes dirás: quando um homem ou uma mulher fizer um voto especial
O voto do nazireato, pelo qual se consagra a Yahvé, abster-se-á de vinho e de bebidas fermentadas, não beberá vinagre de vinho ou de bebidas fermentadas, nem tomará suco algum de uvas, e não comerá uvas frescas ou secas. Durante todo o período da sua consagração, não tomará produto algum da videira, desde as sementes até as cascas. Durante o tempo do seu nazireato, não rapará, aqui está rapará, pode ser também, raspará a cabeça com a navalha, até que se cumpra o tempo pelo qual se consagrou a Yahvé, será consagrado e deixará crescer livremente a sua cabeleira. Né? Então tem tudo isso daí que vai aparecer nessa história do Sansão, que são dos cabelos, né? Como já lembramos e então conhecemos. Quer dizer que não era apenas um capricho de Sansão, era um cumprimento de uma determinação. De uma consagração. Da consagração. Então, veja bem, a mãe já é consagrada e o filho será consagrado. No caso aqui da legislação de números, como a gente acabou de ler, é uma consagração temporária que se faz, né, até que se cumpra, né, o período da consagração. E no caso da mãe e principalmente de Sansão, não tem período, seria para a vida inteira essa consagração. E aí a gente vai ver ao longo dos capítulos, então, que tanto, né, vai ser rapada a cabeça dele, como também ele vai descumprir outras coisas que o voto implicava. Vão trazer consequências, né? Menino rebelde, né? Menino rebelde. Tocou em cadáver, bebeu, né? E namorava com estrangeiras, enfim. Menino rebelde. É interessante que eu estou vendo aqui, padre e diácono, na nota de rodapé, diz assim, que há uma justificativa para a ligação de Sansão com os juízes. Então, o Sansão não era bem considerado um juiz, porque diz, mas reconhece que a vitória decisiva sobre os filisteus não será obra de Sansão. Será necessário esperar Saul e Davi. Isso então, que ele colocou antes, porque ele começa a vencer os filisteus, mas os filisteus vão continuar dando trabalho durante um bom tempo, até chegar... Mas Sansão é visto realmente como juiz, ou aqui ele entra como uma figura enquadrada dentro do período do juiz, mas que na realidade não foi um juiz? Ele é um juiz, porque vai dizer, lá na frente, a gente vai ver duas narrativas. Uma narrativa que vai dizer que ele governou durante tantos anos. Tá. E aí depois vai ter um complemento que vai narrar a morte dele lá no templo de Dagon. Né? Quando a força do Senhor volta a ele, a cabeleira vai começar a crescer de novo. Aí ele consegue realizar essa obra, né? Contra os filisteus, a troco da vida dele. Mas isso nós vamos ver, são spoilers, frente, né? O spoiler do próximo bloco. Aguardem, não saiam daí, Sansão continua e vamos saber o que mais ele vai fazer. Já voltamos. Então, voltamos, estamos estudando a história de Sansão. Todos nós conhecemos as nossas fantasias de criança, Sansão do cabelo grande, a força de Deus estava naquele cabelo, ele não podia cortar. De repente entra uma mulher que ele se apaixona e ela aproveita, ele está dormindo para provar, corta o cabelo. Todo mundo sabe essa história linda, né? Que é da nossa idade, né? É da nossa idade, né? Os jovens acho que não conhecem, não. Será que os jovens de hoje não sabem a história de Sansão? Acho que não, viu? Então. Não conhecem. Talvez a catequese se ouça alguma coisa. Então, talvez. Essas histórias eram tão boas, compunham o imaginário infantil. Isso leva histórias para o resto da vida. Como isso é importante na vida de uma criança. Né? Então, vamos conhecer agora o casamento de Sansão. Nós já vimos no capítulo anterior, no bloco anterior, nós já vimos então Sansão, o seu início, o anúncio, que chega a mãe, que era já uma mulher já idosa, não tinha tido filhos, era estéril. Então aparece um anjo chamado o Magnífico, Maravilhoso, né? O Fantástico, ele dá um títulozinho e vai dizer, te prepara, porque esse filho não poderá conhecer navalha desde o ventre da mãe, vai nascer peladinho, vai continuar peladinho, porque vai crescer os seus cachos
e a mãe jamais poderá cortar, nem ele. Muito bem. Então agora vamos ao casamento de Sansão, que é no capítulo 14, a partir do versículo 1. Sansão desceu a Tâmina e teve a atenção atraída ali para uma mulher dentre as filhas dos filisteus. Subiu e contou isso a seu pai e a sua mãe. Eu reparei numa mulher dentre as filhas dos filisteus, disse ele. Tomai-a por esposa para mim. Responderam-lhe seu pai e sua mãe. Não há mulheres entre as mulheres dos teus irmãos e no seio de todo o teu povo, para que vás procurar mulher entre os incircuncisos filisteus? Mas Sansão replicou a seu pai. Toma para mim aquela que te disse, porque é aquela que me agrada. Seu pai e sua mãe ignoraram que isso provinha de Yahvé, que buscava um motivo de desentendimento com os filisteus, porque nesse tempo os filisteus dominavam Israel. Sansão desceu a Tâmina com seu pai e sua mãe, e ao chegar perto dos vinhedos de Tâmina, viu um pequeno leão que se aproximava rugindo. O espírito de Yahvé veio sobre ele, e sem nada ter nas mãos, despedaçou como se fosse um cabrito. Mas não contou a seu pai nem a sua mãe o que tinha feito. Ele desceu, encontrou-se com a mulher e ela lhe agradou. Algum tempo depois, Sansão voltou para desposá-la. Afastou-se do caminho para ver o cadáver do leão e observou na sua cabeça um enxame de abelhas e mel. Recolheu-o na mão e, enquanto seguia o seu caminho, o comia. Chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes e eles comeram, mas não lhe contou que o tinha colhido na carcaça do leão. Seu pai desceu até a casa da mulher e Sansão ofereceu lá um banquete conforme o costume entre os jovens. Ao vê-lo, escolheram 30 companheiros para ficarem com ele. Vou parar aqui para não avançar. Ainda bem que colocaram que era um pequeno leão, porque quando eu vi essa história no filme, era um leão imenso e eu fiquei boba como é que ele enfiava a mão na boca do leão e conseguia destruir aquele animal. Aí eu fiquei mais apaixonada por Sansão, claro, né, que já tinha poderes. Então hoje a gente vê Super-Homem, She-Ra, esses... Para mim é tudo tão medíocre, porque esse era um poder de Deus. Mas não na verdade é bem isso mesmo, que apresenta a Sansão como super-herói, né? Exatamente. Força descomunal. Descomunal. Né? E essas coisas todas aí que acompanham essa figura, né? Tão assim estranha no fundo. E é muito interessante, eu acho que para mim o que mais chama atenção aqui é exatamente o versículo 4, que nessa Bíblia do Peregrino está até entre parênteses. Esse comentário é uma chave de leitura para a história toda de Sansão, na minha opinião. Seu pai e sua mãe não suspeitavam que o Senhor dispunha assim as coisas, né? Procurando pretexto, olha só a palavra, procurando pretexto contra os filisteus que nesse tempo dominavam Israel. O que vai acontecendo, né? Já acontece aqui, vai mais para frente nos próximos capítulos sobre Sansão, é exatamente, né? Deus escrevendo certo em linhas tortas. Deus vai provocando a ira, vai provocando toda a revolta, todos os descalabros de Sansão para vencer o inimigo sem que tivesse consciência disso. Isso, claro, aqui está entre parênteses, porque já é uma releitura, digamos assim, da história de Sansão, colocando o quê? Tudo isso que ele vai aprontando está de acordo com os planos de Yahvé nesse caso, né? É muito interessante esse comentário aqui. Deus se revela, né, entre as imperfeições de Sansão, Deus revela a sua perfeição e a sua força. Então, ele procura essa mulher lá entre os filisteus. Os pais aconselham, mas não tem aqui entre nós, né? Convém assim a gente relembrar também, situar geograficamente, Dan ficava ali ao sul, né, de Judá, na descida para Gaza, onde temos hoje, né, os conflitos. Os filisteus, eles se localizavam nessa faixa de Gaza. E o nome Palestina vem do termo, do mesmo radical, né, que dá o nome de filisteus, é o nome que vai originar o nome atual da Palestina. Então, Sansão, ele vai guerrear com esses
filisteus justamente ali na faixa de Gaza. Dentro desses comentários, o final do capítulo 13, quando fala do Espírito, né? É 13:25. O Espírito do Senhor começou a agitá-lo, né? E aqui nesse trecho, o versículo 6, o Espírito do Senhor invadiu Sansão. Veja que termos estranhos, né? Exatamente. Dentro daquilo que nós comentamos um pouco antes. Parece que é uma coisa que o Espírito de Deus, nesse caso, parece que deixa Sansão fora de si. Né? E nesses arroubos assim, né, de ira, parece, né, que ele demonstra essa força descomunal dele, no caso do leão aqui, e depois nas outras intervenções de força dele, né? E aqui entra então um comentário, por que dessa questão do leão aqui? Não só para mostrar que ele teve força, né, de esquartejá-lo como fez, mas que depois ele volta e da carcaça do leão ele pega aquele mel. Então, aqui tem o quê? A primeira vez, e depois vai continuar outras vezes nos capítulos seguintes, em que ele desobedece aquele voto, o voto do nazireado, que ele via que não pode tocar cadáver. E não é só cadáver humano, também os dos animais ele não pode tocar. Então, não poderia, né? Mais interessante por isso que ele não conta para os pais. Ele chega lá, oferece o mel, mas aquele mel é contaminado. Exatamente. A mãe dele era consagrada também, e ele dá. Mas ele omite. Por quê? Porque ele está fazendo errado. Ele sabia, ele tinha consciência. Era um menino rebelde. E vai dar sequência aqui nos próximos versículos, essa questão do leão e do mel que entram como charadas. Como charada, porque agora a gente fica na interrogação. O que ele ia ganhar com isso? Vamos seguir para a gente entender a partir do versículo 12. Estava ganhando a esposa lá dos filisteus até agora. Justamente, o mel vai ser aquela esposa filisteia. Para ele o mel vai ser aquela esposa. Isso é uma interpretação alegórica que coloca o leão como os filisteus, que ele vai vencer, mas a esposa seria a parte doce, que ele está de olho ali. Ele está de olho. Vamos lá, versículo 12. Então lhes disse Sansão: deixai-vos propor-vos um enigma. Se me apresentardes a solução dele no decurso dos 7 dias de banquete, e se a encontrardes, eu vos darei 30 peças de linho e 30 roupas de festa. Mas se não puderdes apresentar-me a solução do enigma, vós tereis de dar-me as 30 peças de linho e as 30 roupas de festa. Eles lhes responderam: propõe o teu enigma, estamos prontos para ouvi-lo. Ele lhe disse: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Depois de 3 dias, ainda não tinham achado a solução do enigma. No 7º dia disseram à mulher de Sansão: seduze o teu marido para que ele nos revele o enigma, do contrário poremos fogo a ti e à casa do teu pai, pois para nos expoliardes que nos convidastes a vir aqui? Então a mulher de Sansão chorou no seu ombro e dizia: tu não sentes por mim senão ódio, tu não me amas. Propusestes aos filhos do meu povo um enigma, mas a mim não me dissestes como se resolve. Ele respondeu: nem a meu pai, nem a minha mãe fiz isso, porque faria a ti? Ela chorou no ombro dele durante os 7 dias que o banquete durou. No 7º dia, contou-lhe a solução do enigma, porque o atormentava muito. Então ela o revelou aos filhos do seu povo. No 7º dia, antes que o sol se pusesse, vieram os homens da cidade e disseram a Sansão: o que é mais doce do que o mel e o que é mais forte do que o leão? E ele replicou: se não tivesses trabalhado com a minha novilha, não terias adivinhado o meu enigma. Então o espírito de Yahvé caiu sobre ele e se apossou dele, e ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, tirou-lhes as roupas de festa e entregou-as aos que lhe tinham apresentado a solução de enigma, e depois, enfurecido, voltou para a casa do seu pai. A mulher de Sansão foi então dada ao companheiro que lhe tinha servido de acompanhante de honra. Como é que um homem de Deus tão forte, poderoso, se deixa cair pelas tramóias de uma mulher que os envolve... que o digam.
hoje não mudou nada. Pois Todos os homens, no fundo, são Sansões e as mulheres todas, no fundo, são Dalila. Na verdade, caso aqui, até ainda hoje não é a quem Dalila manda são as Dalilas, né? A mulher é que manda, né? É que O homem até gerencia. tem a ilusão, né, de que ele que manda, ele é o cabeça, mas como diz Dom Vitório Pavanello, o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço que vira a cabeça. E um pescoço difícil de roer, né? E Dalila era isso, né? Era bem isso, né? Esse pescoço duro. Dalila não, tá? Desculpe, eu me equivoquei. Essa é a primeira esposa. não é A a primeira Dalila esposa. ainda. Não é Dalila ainda. É interessante, em todo o relato de Sansão, somente o pai tem nome, que era o Manoé, e depois a Dalila vai ter nome, e ele próprio. Essa mulher aqui não tem nome, Ninguém né? aparece Essa não nome é de Dalila. ninguém a não ser dos três. O pai, o Manoé, o Sansão propriamente dito, e depois a Dalila. O resto é tudo anônimo. Tudo anônimo. Interessante isso também. Bem interessante. Mas aqui você vê, né? Do leão vem o enigma, eles aceitaram o enigma, depois bota toda a responsabilidade em cima da mulher para conseguir o segredo e até matá-la junto com a família se não conseguisse. Olha cada coisa, né? Ele saiu furioso, aí deram a mulher dele para esse outro rapaz, que não aparece o nome. O nome Mais uma também. vez, né? E aí a história vai continuar. Mas o interessante ainda, né, é que esses enigmas, né, em forma de poesia, né? Que a gente vai lendo, né, como é que é? Do forte saiu o doce. Isso. Então, o que é mais doce do que o mel que ele pegou lá? E o que é mais forte que o Do leão? que o leão. Então, eles dão a resposta em forma de enigma também, né? Até muito poético. E no final, né, se vocês não tivessem usado a minha novilha, diz aí, né? Que é a esposa. E esse último versículo, ele volta furioso, mais uma vez, veja os verbos aqui. O Espírito de Deus caiu sobre ele e o invadiu, né? E se apossou. E Aqui se comigo está apossou, aqui está apossar. invadiu. Outra vez, veja como É uma são... possessão. E ele sai de si completamente, né? Então o Espírito de Deus aqui é que causa os seus arroubos de violência, né? Aham. E ele vai matar 30 pessoas 30 para pegar... para cumprir a promessa. Para cumprir a aposta, né? A aposta. Interessante. Por que me lembrei agora de Moisés, que eu vivo com Moisés ultimamente, dentro de mim, né? O meu santo Moisés, São Moisés. Moisés mata um egípcio e para o resto da vida ele se sente culpado daquela morte e ele é cobrado por essa morte. Sansão aqui mata 30 porque precisava das roupas, cumprir o juramento e em momento nenhum ele é cobrado, mas também a vida dele vai ter depois um final bem É um final complicadinho, trágico, bem exatamente, trágico. né? Porque a história dele é toda trágica. Então ele ao mesmo tempo tá sendo movido por Deus, mas cada vez que Deus o move aqui é uma tragédia que está acontecendo no final das contas, né? Então o final dele vai demonstrar exatamente essa contradição, essa é uma contradição, né? Essa Porque ao luta mesmo tempo interior, né, do homem cru, chucro, Uhum. e daquele homem que se entrega a Deus e tenta buscar esse crescimento Então, que ao é mesmo chamado. tempo, o final da vida dele vai Esse duelo. traduzir essa tragédia que está acontecendo, movido por Deus, mas fazendo coisas terríveis nesse movimento. Então, esse final do capítulo 14 é que depois vai ser a ligação que vai acontecer para o próximo capítulo, né? A sua mulher passa a pertencer ao companheiro que estava companheiro de honra dele naquele casamento. Depois o capítulo 15 vai retomar um pouco isso. Ele vai sentir saudade, ele vai lá e aí vai acontecer outra peripécia. Outra peripécia. Outra Entramos peripécia. então no capítulo 15. Vamos ler até do versículo 1 ao versículo 8. Por esse tempo, quando se estava colhendo o trigo, veio Sansão rever a sua mulher, trazendo-lhe um cabrito e disse: quero entrar no quarto onde está minha mulher. Mas o sogro não lhe consentiu. Eu entendi que tu a aborrecias e então a dei ao teu companheiro. Entretanto, a sua irmã mais nova não é porventura melhor do que ela? Fica com ela em lugar da outra. Sansão, porém, lhe replicou: desta vez ficarei quite com os filisteus, fazendo-lhes mal. Sansão se foi, capturou 300 raposas, preparou tochas e, amarrando cauda com cauda de cada 2 raposas, prendeu nelas a tocha. Então acendeu as tochas e soltou as raposas nas searas dos filisteus, e assim pôs fogo, não só nos feixes de trigo, como no que estava ainda plantado.
e até nas vinhas e oliveiras. Os filisteus indagaram: quem fez isso? E lhes disseram: Sansão o fez, o genro do Taminita, porque este lhe tirou a mulher e a deu ao seu companheiro. Então os filisteus subiram e fizeram perecer nas chamas aquela mulher e seu pai. Pois se é assim que procedeis, disse-lhe Sansão: muito bem, eu também não pararei enquanto não me tiver vingado de vós. E ele os derrotou completamente. Depois ele desceu à gruta do rochedo de Etã e ali se recolheu. É como diz o padre Carlos, ele tem uns arrobos assim, né? Gente, pegar tantas as raposinhas, coitadas, meu Deus do céu, né? Aí com o rabinho amarrado numa torta. Né? Pegar uma raposa já é difícil. Já é difícil pegar. Mas ele pegou 300. 300, imagina. Também você. numérico aqui, né? Porque vai que foi 3. Vai que foi 3. Eles arredondaram para poder dar aquele poder de, né? Mas essas 3 deu para fazer um bom estrago, né? E aqui veja bem que nessa primeira parte não entra o Espírito de Deus, é a astúcia dele pessoal, né? E vai acontecer que ele se vinga de uma coisa que na verdade ele mesmo tinha causado. Ele acha uma ofensa que tinha entregado a esposa para outro, sendo que ele fez tudo aquilo, matou tudo aquilo e foi embora furioso, né? Desaparece para voltar depois achando que tem todos os direitos ainda. Talvez até tivesse, mas é uma coisa bem complicada, né? E aí o que acontece? Aquela ameaça que haviam feito, né, de destruir a família e a esposa dele se não revelasse o segredo, acaba que acontece pelos próprios filisteus, né, matarem. Exato. Depois de acontecer a peripécia aí do Sansão de colocar fogo nas colheitas todas. É um fim bem questionável, né? Uhum. A gente fica assim, eu fico me perguntando. Eu tenho que trazer para a realidade de hoje, porque eu sou um ser de hoje, né? Vocês também. São 2 seres de hoje, contemporâneos, né? E a lei de Deus, ela é para sempre. Foi, é e sempre será, né? Mas aqui eu fico vendo, a vida não tinha muito valor para esses homens. Uhum. Né? Como eu lembrei Moisés, agora lembrando Sansão, que mata essa quantidade de gente, não tinha confissão. Não tinha absolvição dos pecados? Como é que a revelação veio trazer? Claro, que a gente entende que é um processo. Né? Foi gradativa e tudo. Quer dizer que quando as pessoas não têm o conhecimento, por si só, a absolvição acontece. Ainda não se tinha plena consciência. Hoje nós temos. Deus estava se revelando. Eu então, entendo, eu estou fazendo uma provocação. Revela nessa imperfeição de Sansão. Então, Sansão, ele era imperfeito. A gente já vê aqui essa imperfeição quando ele mata o leão. Depois ele vai lá, como ele era um consagrado de Deus, ele não podia tocar naquele cadáver do leão, né? Ele desobedece. Ele desobedece, busca mulheres estrangeiras. Aqui é a primeira esposa dele. Depois ele faz tudo o que fez, abandona aquela mulher, volta para casa. Depois da saudade da mulher, ele volta. Chega lá, o sogro dele pensou que ele tivesse desistido já da mulher, já tinha passado a filha dele para outro. E aí ele se encoleriza novamente, e aí ele se vinga nos filisteus, né? Mas assim, como o padre disse no início do programa, Deus, através de Sansão, ele escreve certo por essas linhas tortas que é Sansão. E aí então ele começa a agir, destruindo aí a seara dos filisteus. Ele começa a vitória de Israel sobre os filisteus com esse preâmbulo, porque vai ter mais ainda, né? E a outra coisa que você puxou o assunto, né? Hoje em dia estamos matando por cada banalidade tremenda, qualquer briga de trânsito vira morte. Estamos regredindo de novo, né, padre? Então, estamos regredindo. E quem é que não sabe que não se deve matar, né? Exatamente. E com conhecimento, que é agravante. Aí é que né? Naquele tempo não havia o conhecimento, por si só estava perdoado. E desculpa dizer, hoje... aí a gente tem que compreender a situação da mulher e dos traumas, né? Mas estamos outra vez discutindo a questão do aborto, que né? Vira e por mexe, causa volta de um tona. trauma que é terrível, sem dúvida Sim. alguma, por uma mulher estuprada ou não estuprada, se mata uma vida, uma criança. Ou seja, corrigir um mal com um mal maior, com
outro que não mal, é aceitável, né? Exatamente, corrigir um mal com outro mal. Então, não é que a mulher está passando bem, né? Mas claro ela causa uma morte e ainda fica traumatizada pela morte causada também, além do trauma que teve do estupro. Mas não é só no caso de estupro, né? Então, agora é uma das coisas que a lei civil já permitiu, né? Mas por qualquer outro motivo eu não quero agora, então... Mas, de qualquer forma, é apenas uma provocação para que vocês não percam o nosso próximo programa. Estamos estudando a história de Sansão, vamos tentar, no final, entender o que Deus quer deixar com toda essa história maravilhosa e terrível, cheia de ansiedades e de vitórias, cheia de beleza e de tristeza. Mas é assim que é escrito o livro sagrado, com tudo isso aí. E à medida que a gente vai vendo, nós vamos sempre rebatendo. Tudo foi sendo revelado. Hoje não temos como voltar atrás no conhecimento que já temos. Portanto, convido vocês a estarem conosco nesse próximo programa para continuar a saga de Sansão, saber como é que isso tudo vai terminar. Agradeço os nossos mestres, Padre Carlos, Diácono José Carlos, agradeço a você e dizer, temos um compromisso marcado com o nosso próximo programa. Portanto, salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.